Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são livros que eu li e eu não lembro de nada. Em especial, há 2 anos de canal e ao mês do meu aniversário, todos os dias durante o mês de abril eu estou lançando vídeos aqui. Então, se você não sabia disso, já se inscreve aqui no canal se você gostar de mim e do meu conteúdo. Já me segue lá no meu Instagram, @efariax. Eu sempre aviso quando os vídeos saem por lá. Tá sendo uma jornada, assim, pauleira, mas eu estou amando estar aqui com vocês todos os dias e eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam gostando também. Então, se você estiver gostando, por favor, me ajuda engajando bastante o vídeo. Eu preciso muito que você engaje para eu saber que tá valendo a pena estar aqui todo dia. Então comenta o vídeo, comenta bastante, comenta que livros que você leu. Pode ser um ano passado, mas que você não consegue lembrar muito bem da história. Só se você se esforçar um pouco, comenta bastante, curte, compartilha com aquele seu amigo que também gosta muito de conteúdo literário, porque assim você me ajuda demais, demais. E se você quiser me ajudar ainda mais, enquanto você está assistindo esse vídeo, tira uma foto, tira um print, posta lá nos seus stories no Instagram. E me marque, @efariax, porque assim você já me ajuda divulgando um pouco desse projeto lá nos seus stories. Se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, compre usando o meu link, não acrescentem nada na sua compra, mas me ajuda com uma pequena comissão. E durante esse mês de abril eu estou lendo o livro favorito de vocês, porque eu quero ter um mês só de leitura 5 estrelas. Então, se você quer que eu ainda leia esse seu livro favorito ainda esse mês, responde o formulário que tá aqui na descrição. Eu tô deixando até a metade mais ou menos do mês, então ainda dá tempo de eu ler o seu livro favorito. Há uns dias atrás tivemos aí, livros que eu daria tudo pra ler como se fosse a primeira vez, porque foram livros que me marcaram muito, que eu tive ótimas experiências literárias lendo ele. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar linkado aqui pra você ir lá ver. Mas esses aqui, eu realmente não me lembro de nada. A minha memória, ela é muito ruim. Ponto. Fato. É fato. E vai ser uma lista bem curta, porque eu voltei com o meu hábito de leitura em 2020 e 2021, durante o período de quarentena. Acho que muita gente voltou com o hábito de leitura nessa época. Eu, há muitos anos atrás, era bem leitora, só que quando começou ali a escola apertar um pouquinho mais, vestibular, eu dei uma desacelerada e parei praticamente as minhas leituras. E as leituras que eu fiz antes disso, na minha época de infância, pré-adolescência, eu não lembro quais foram essas leituras, porque minha memória é tão boa que eu simplesmente não tenho recordação nenhuma de ler livros específicos nessa época. Tem alguns, tipo Nicholas Sparks, eu lembro que eu lia muito na época, mas assim, eu não tenho lista anotado quais livros eu li anos atrás. Eu comecei a anotar os livros que eu lia em 2021, então eu só tenho a lista de livros que eu li em 2021, 2022 e esse ano, né, que eu estou anotando. Eu não usava Scooby, Goodreads, nada dessas coisas, então assim, eu realmente não tenho registro. Não tenho registro. Então assim, vai ser uma lista curta de livros que eu li desde que eu voltei a ser leitora. Porque os livros que eu li, Nicholas Sparks, memória nenhuma. Turma da Mônica Jovem, memória nenhuma. Clara Rosa, apenas memória afetiva. Porque assim, lembrar o que a história conta... Zero. Então realmente não vai ter esses livros que eu li já, tipo, 5, 10 anos atrás. Porque eu sei, esses eu não lembro. Nem que eu li, quanto mais a história. Vamos começar com esse aqui, que assim, quando eu terminei de ler, eu já não lembrava como é que ele tinha começado. Não lembrava. Eu acho que essa história aqui, todo mundo só lê pra ler a duologia. E você já sabe qual é. Muita gente só lê essa trilogia pra ler a duologia, porque é a duologia que falam muito, muito bem. Essa trilogia aqui, ela é apenas uma introdução para a duologia. E... Sombra e Ossos. Eu só lembro do plot final, que é o que marca o livro, e do Darkling, que é o personagem mais importante da história. A Lina, o que tem a ver? Eu acho ela muito fraca, eu acho ela muito inconsistente na história. Ela é muito... Até o momento... Pode ser que eu mude ideia no futuro, mas até o momento eu ainda vejo a Lina como aquela pessoa que precisa ser salva. Ela descobre o poder que ela tem, mas ainda assim eu acho que ela é compreensível. Ela viveu tanto tempo se sentindo inferior que ela ainda se coloca nesse lugar. Mas é uma das pessoas mais poderosas desse reino, mas ainda assim eu acho que ela poderia ser muito mais. E aí, no mês de março, eu li Sol e Tormenta. Inclusive, tem vídeo meu aqui falando sobre as minhas leituras de março. Foi o primeiro vídeo que saiu nessa saga de vídeos todo dia. Então vai lá ver se você ainda não viu quais foram as minhas leituras de março. Vai lá ver. Eu juro que tá legal. E aí, quando eu comecei a ler Sol e Tormenta, eu não lembrava nada desse livro. E aí, eu até compartilhei lá no meu stories no Instagram, falando com vocês, porque a vantagem de você anotar no livro, botar marcador de página, de você anotar, deixa eu pegar uma parte aqui que tem algumas anotações minhas. Tipo, ó, eu vou grifando um monte de coisa. Eu acho que essa parte aqui tá meio clara.
Eu anotei um monte de coisa enquanto eu tava lendo esse livro. Fiz todas essas marcações aqui, cada um tinha um significado diferente. E como eu não lembrava de absolutamente nada da história, quando eu peguei pra ler Sol e Tormenta, eu não lembrava tipo, eu só lembrava do plot final. Então o que eu fiz? Eu reli todas as partes que eu marquei coisas. Só que, tipo assim, eu marquei realmente coisas importantes que iam acontecendo. Porque eu acho a história até meio relativa. Não é fraca. É bom. Pra mim só é a Alina que estraga. A Alina e o Mali, na verdade, que estragam essa história. Mas aí eu reli as partes importantes, tipo, as partes que estão com o marcador amarelinho, que são as partes mais importantes. Azul pra lembrar das pessoas, dos nomes. Aí rosinha as partes que tem um pouquinho de romance. Então, assim, eu reli isso pra poder lembrar o que acontecia nesse livro, pra poder ler Sol e Tormenta. E a mesma coisa eu fiz em Sol e Tormenta. Anotei várias coisas enquanto eu tava lendo, pra quando eu for ler o outro, Ruína e Ascensão, eu saber o que aconteceu em Sol e Tormenta. Então, assim, esse livro aqui, eu só sabia o nome do Darkling. Aí lembrei, obviamente, da Alina e do Mali, quando eu fui ler o Sol e Tormenta, e por isso que tá fresco na minha memória, porque eu li o segundo agora. Mas se não fosse pelo segundo, ó, Sombriosos já ia estar aí esquecido na minha mente. Porque eu acho que não é uma história que marca tanto. Principalmente, Sol e Tormenta é um livro que acontece nada. Que ao mesmo tempo que acontece um monte de coisa no livro, não acontece nada. Então, assim, é só pela força de vontade mesmo que eu sigo nessa trilogia pra poder ler a duologia. Eu quero muito ler a duologia logo pra poder assistir a adaptação, pra poder me encantar com os personagens. No Sol e Tormenta já entrou um personagem muito mais interessante do que a Alina, que dá de 1000 nela. Então, assim, vou seguir lendo, mas quando eu terminei já não me lembrava de nada. Esse aqui, eu lembro enquanto eu tava lendo o livro, eu ter gostado bastante. E eu acho que eu fiz um vlog quando eu tava lendo ele, um vlog de alguma maratona. Então, assim, quando eu quero lembrar o que aconteceu nesse livro, eu assisto o meu vlog, porque eu lembro do que eu falei na época que eu tava lendo. Mas, assim, passado o tempo que eu li ele, eu sei a trama principal, porque, assim, sinopse é fácil da gente gravar, mas o que de fato aconteceu no livro, porque, tipo assim, quase 300 páginas, e lembrar o que de fato aconteceu, caraca, muito difícil pra mim, muito difícil pra mim. Que é Pessoas Normais. Eu sei que esse livro é muito importante pra muita gente. Eu gostaria muito que tivesse sido também pra mim. Que, tipo assim, tivesse sido o livro que me marcou muito, não sei o quê. Eu gostei, mas eu acabei achando ele super estimado. E talvez se eu tivesse pegado sem saber opiniões de outras pessoas ou sem expectativa, talvez eu tivesse gostado. Mas acabou que eu achei que eu não me conectei de fato com a história. Algumas coisas eu achei que ficaram em abertas. Eu lembro de também pensar sobre a questão de psicólogo pra protagonista. E assim, eu só lembro o nome da protagonista porque é o mesmo nome da minha mãe. Sim, minha mãe se chama Mariane. E eu só lembro o nome da protagonista por conta disso, né? Porque não tem como eu esquecer o nome da minha mãe. Graças a Deus, a minha memória é ruim, mas não tanto. Então assim, esse aqui passou batidaço na minha vida. E eu espero que, tipo, daqui a alguns anos, bons anos, eu possa ler de novo e talvez me conectar mais com a história. Ou talvez não. Ou talvez não tenha funcionado pra mim mesmo. Esse aqui eu não lembro, mas assim, se eu forçar muito minha memória, eu consigo lembrar de coisas específicas que aconteceram. Da trama principal, acho que a trama principal dos livros é fácil até de a gente lembrar, porque principalmente quando são livros assim mais hypadinhos, né, como Pessoas Normais, como Sombriosos, muita gente falando sobre, a gente acaba gravando sobre o que o livro se trata. Mas assim, o que acontece? Se você tentar puxar na memória, tipo assim, o que aconteceu pra acontecer tal coisa? Porque no caso de Sombriosos, eu lembro do plot final, mas assim, eu não consigo lembrar o que levou a acontecer aquele plot final. Lembrei porque eu tive que reler as partes importantes. Aí eu acabei lembrando. Mas assim, se eu fosse puxar só pela minha memória, eu não ia lembrar. Mesma coisa nesse aqui. Eu sei de coisas específicas que acontecem na trama, que são muito boas. Eu sei que é um livro que é vendido como muito bom, e eu realmente gostei muito quando eu li. Mas se eu tentar puxar na minha memória o que aconteceu pra determinadas coisas acontecerem, eu não consigo lembrar. Não consigo lembrar. E eu não sei por quê, porque eu gostei do livro, que é O Ceifador. Tanto que O Ceifador eu quero reler esse ano pra poder ler O Timbre e a Nuvem, porque eu sei que é uma trilogia uma distopia de trilogia, né, que muita gente fala muito bem, que se torna favorito da vida. E assim, eu gostei do livro, mas eu não consigo me lembrar das coisas que acontecem. Eu não lembro nem o nome da protagonista. Eu lembro que tem a ceifadora Curri, tem o ceifador Faradá. Caraca, não lembro. Não lembro. Caraca, qual que é a porcaria do nome da menina? Nossa, agora eu não tô conseguindo lembrar. Que ódio. Eu lembro qual que é o nome que ela usa no final,
mas eu não lembro o nome da criatura. Que ódio, que ódio. Mas assim, eu lembro que até enquanto eu tava lendo, eu já não lembrava como é que tinha sido, tipo, a primeira parte do livro, a parte lá que tem um romance. Eu já lembro que enquanto eu tava lendo, eu já não conseguia me lembrar. E por último, esse aqui que eu realmente quero reler também este ano, por um motivo específico, porque vai sair a adaptação desse livro, né, pra ir pros streamings. E eu estou muito, muito, muito empolgada, porque, assim como os outros que eu citei, eu lembro de coisas específicas que aconteceram, tipo, a trama principal, o que eles fizeram lá, papá. Mas eu não consigo lembrar com detalhes da história. Mas eu lembro que eu gostei muito de ler o livro. Eu lembro que eu li muito rápido. E às vezes pode ter sido até por isso que eu li. Como eu li muito rápido, eu não consegui. Mas assim, me prender. Ai, sei lá, não sei qual que é a palavra que eu queria usar aqui. Mas vou botar. Absorver a história. Talvez eu não tenha conseguido absorver a história. Mas que é Percy Jackson. Sim, Percy Jackson. E os Olimpianos. Eu sei o que acontece no primeiro livro. Eu lembro o que acontece no segundo. Mas a partir do terceiro, meus amigos. Eu acho que virou uma bola de neve na minha cabeça e eu não consigo lembrar das coisas que aconteceram. Eu lembro de ter, num dos livros finais, aquele negócio de segurar o céu. Mas, cara, eu não lembro de nada. Nada. E esse aqui é tipo assim, nem se eu puxar muito na memória. Talvez eu lendo a sinopse do terceiro, do quarto, do quinto, eu consiga lembrar. Eu lembro do final do quinto também, né? Eu lembro a proposta final lá. E o que o Percy decide fazer, isso eu lembro. Mas assim, o que aconteceu em cada livro, eu acho que se mistura na minha cabeça, parece uma coisa só. Só que eu não consigo lembrar nem qual é essa coisa só que fica na minha mente. Eu não consigo. Então assim, é um projeto até que eu tenho pra esse ano, reler os Olimpianos, pra começar de novo, o do Heróis do Olimpo. Porque eu li o primeiro de Heróis do Olimpo do ano passado, inclusive na época que eu li Sombra e Ossos. Eu acho que também foi na época que eu li Pessoas Normais. Caramba, eu acho que foi essa época da minha vida que minha memória tava ruim. Que talvez minha memória tivesse ficado muito, muito ruim e eu não lembro. Mas o Heróis do Olimpo eu li o primeiro. Mas o Heróis do Olimpo eu ainda lembro. Mas os Olimpianos, caramba, não consigo, não consigo. E um detalhe, é que na época que eu li Percy Jackson, eu não anotava no livro, eu não marcava as coisas. Eu, tipo assim, eu tinha o livro como uma coisa que eu não podia nem... Tinha que ler assim, ó. Tinha que ler assim. E com o tempo, né, que eu voltei meu hábito de leitura, eu comecei a anotar tudo, porque eu acho que isso deixa a leitura mais imersiva. Só que na época de Percy Jackson eu não fazia isso, então talvez possa ter sido por esse fato que eu não consegui, de fato, a imersão na história. Mas eu lembro que a história é muito boa, que a escrita é muito boa, que eu lembro que passava muito, muito rápido. Eu lembro no início dos livros, eu achar meio devagar, mas depois que eles começam a aventura, o livro passa muito rápido. Eu lembro dessas coisas, mas assim, a história, o que acontece, o que leva uma coisa a outra... Não. Mas não sei, eu acho que são esses os livros que eu não consigo lembrar. E eu acho que tem muito mais, só que eu também não consigo lembrar. Comenta aqui quais são os livros assim que você leu já tem um tempo, ou às vezes nem tanto tempo assim que você não consegue lembrar detalhes da história. Às vezes você lembra o nome do protagonista. Tipo assim, eu só tenho dificuldade de gravar nomes. Então assim, não lembrar o nome do protagonista pra mim não é novidade. Até quando eu faço lidos do mês aqui com vocês, eu tenho que ler a sinopse de novo pra lembrar o nome dos protagonistas. Porque assim, nome é muito difícil pra mim de gravar. Mas a trama principal eu não lembrar é uma droga, mas assim, enfim, às vezes o livro marcou, que é o caso de Percy Jackson, marcou, mas a memória de centavos da gata não funcionou. E assim, vou falar uma coisa pra vocês, desde que eu peguei Covid no ano passado, em novembro do ano passado, minha memória não foi mais a mesma, de coração mesmo, não foi mais a mesma, mas dos últimos aí que eu li desde novembro pra cá, eu ainda tenho conseguido lembrar mais, mas só se eu forçar muito, muito, muito minha memória. Mas é isso, gente. Comenta aqui quais são esses livros que você leu e que não lembra, que parece até que você não leu. E se você ainda não assistiu o vídeo de livros que eu gostaria de ler, como se fosse a primeira vez, vai lá assistir. Assiste o de que saiu ontem. Se você ainda não sabia que estou fazendo esse lance de vídeo todos os dias, vai assistir a playlist de vídeos todos os dias que tem aqui no canal pra você poder maratonar meus vídeos. Porque se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar dos outros. Ainda teremos resenha, ainda teremos vlogs, ainda teremos muito mais conteúdos aqui durante esse mês. Ainda estamos no início, mais ou menos, mas seguiremos aqui firmes e fortes, espero, até o final do mês. Então assim, eu espero muito que você esteja aqui pra me acompanhar, pra eu continuar postando vídeos até o final do mês, né? Porque se infelizmente não tiver público, infelizmente não vai dar pra continuar. Então se você tá gostando, engaja o vídeo, comenta, curte, comenta o coraçãozinho, compartilha com seus amigos, gosta de conteúdo literário. Se você for comprar qualquer coisa, compra usando o meu link. É isso, um beijo e até amanhã!